Parece que vai ter fim a discussão entre o presidente do Movimento de Combate à Violência, o Mocovi, Silvio Marqueto, e o comandante do 36º Batalhão da Brigada Militar, Tenente Coronel Leonel da Silva Bueno. Marqueto está saindo da entidade após novas trocas de acusações no final da manhã deste sábado. Os dois trocam farpas desde janeiro de 2011, quando o Mocovi cortou o auxílio moradia de R$ 300 para os oficiais da Brigada Militar, mantendo o benefício somente para os soldados. Marqueto afirma que tomou tal atitude para ter recursos para auxiliar também a Polícia Rodoviária Estadual, bombeiros e Polícia Civil. Ele afirma que está sendo processado por falar a verdade e salienta que está deixando o cargo para evitar qualquer tipo de represália. Essa discussão já é antiga, todo mundo sabe, não é? Na verdade, eu estive falando com o Tenente Martins sobre uma garagem que temos que fazer lá. O caminhão e escada está no tempo, então é tão simples e tão barato que eu disse: Martins, vamos resolver esse assunto. Quando na saída eu passei pela brigada, eu disse: vou ver aquela construção que a gente está ajudando, né? É mais o poder público do que o Mocovi, mas afinal passa recursos por mim, eu tenho que ver, tenho que pagar e tenho que primar pela pagar o que foi feito, afinal. E estive lá na obra. E conversei com um policial, né? Achei que fosse uma conversa entre eu e ele. Eu disse: pá, eu tô meio sentido porque o pessoal fizeram um abaixo-assinado lá contra mim. Acho que até tiveram que assinar, né? Mas eu não discuto o mérito dessa, quem assinou, quem não assinou, não tem problema. Porque é na OAB que eu estaria referindo, que ética eu tenho? Eu tenho ética no processo, né? Fora daí eu tenho que ter ética na minha vida. Eu não fui gritar lá na brigada, como falaram. Eu não estou doido e né? O portão não foi fechado, foi aberto. Então a gente fica triste porque vai para a imprensa, vai para a TV, é um assunto que não precisava ir, né? As pessoas, se tivessem caráter, né? Não mentissem. Mas infelizmente é isso aí. Há uma ingerência, havia uma ingerência no Mocovi. Eu era simples assinador de cheque, né? Quando eu quis desfazer um contrato telefônico, me consumia 18 mil por ano. Porque há interesse público, há dinheiro público, há dinheiro do meu contribuinte. Então eu não posso chegar a distribuir cheque porque eu quero, aquele é meu amigo, aquele outro lá é não sei o quê. Mas o auxílio moradia é para quem precisa, quem ganha pouco e quem paga aluguel. Aí, quem não pagava aluguel, quem estava o Tenente Coronel, Leonel, ele ganha um salário, acredito eu, 10 vezes maior que um policial, mora em Caxias. Então ele não está enquadrado no auxílio moradia do Mocovi. E eu não podia pôr um recurso na delegacia, não podia pôr, como foi posto agora lá na Polícia Rodoviária Estadual, porque não tinha recurso. Então eu tinha que fazer, segundo as determinações do consenso da diretoria interior, que era só direcionado recurso para Brigada Militar. Nem bombeiros, se eu destinar algum recurso para bombeiros, eu estaria fazendo uma ofensa gravíssima. E o que ocorre? Cancelei alguns auxílios, especialmente o do Tenente Coronel. Arrumei uma encrenca, né? Porque a partir daí vieram as perseguições. Então há uma falta de respeito comigo e há uma falta de respeito com o Mocovi, porque nós não podemos tomar decisões que sejam contrárias ao quartel. Então eu tomei decisões contrárias ao quartel e está dando toda essa confusão. E antes que aconteçam mais coisas, eu estou me sentindo... eu sempre dizia ao pessoal, quanto mais bate, mais forte eu fico, né? Mas agora eu vi que quanto mais bate, a gente vai guardando um pouquinho. E eu estou com medo que essas batidas assim, né, verbais, essas batidas, né, de imprensa, processo infundado aqui, processo infundado lá, acaba se partindo para outro tipo de agressões e ameaças que resultem em danos a moral já está meio assim, abalada, né, vamos dizer, e quem não conhece o Silvio vai achar que realmente ele foi lá em cima, gritou, ofendeu o major. O comandante do 36º Batalhão, Tenente Coronel Leonel Bueno, explica que jamais autorizou qualquer tipo de perseguição. Ele também afirma que o corte do auxílio de R$ 300 para o comando não é o motivo para as divergências. Depois de todos esses caminhos legais que a Brigada Militar está seguindo, depois de reuniões, depois de representações, inclusive na esfera criminal, né, pelas difamações e injúrias que o senhor presidente do Mocovi está
perpetuando contra as pessoas dos brigadianos. Aí, no sábado, para nossa surpresa, né, por volta de 10h30 da manhã, estavam aqui policiais de serviço na sala de operações, um importante posto de serviço do quartel. Naturalmente que os policiais abriram o portão para ele, porque é uma pessoa bem conhecida. Mas ele entrou aqui, de acordo com a versão dos brigadianos, né, 2 brigadianos, um policial militar masculino e um feminino, me narraram que o presidente esteve aqui muito alterado, muito nervoso, dizendo, então, chamando inclusive o comando de podre, né? Me parece que mais uma atitude que não condiz, né, com a condição dele de presidente, e de que todos os brigadianos teriam sido obrigados a assinar a representação, é uma outra impropriedade, e que se ele permanecesse na presidência do Mocovi, ele cortaria o auxílio aluguel de todos os brigadianos. Bom, isso acendeu a luz vermelha, né? Isso me criou um problema muito sério no final de semana para administrar todos os policiais. É muito fácil esclarecer, né, essa situação de telefone grampeado. Isso é um ilusionismo, isso é não ter o que falar, porque, em primeiro lugar, nós não temos conhecimento de que o senhor Silvio Marqueto esteja sendo investigado por algum crime. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, se ele estiver sendo investigado, quem deve estar investigando ele deve ser a Polícia Civil. E nós não temos conhecimento de nenhuma investigação em andamento nesse sentido. E quanto às ameaças, desconheço qualquer tipo de ameaça, não sei que tipo de ameaça ele está recebendo, mas ele conhece o caminho legal, ele é um profissional da área do direito, ele sabe que se ele está sofrendo ameaça, ele tem que buscar a responsabilidade dessas pessoas que estão ameaçando ele, né? Mas me parece mais uma forma de fugir, né, das suas responsabilidades. A questão do auxílio aluguel, ele fala que o senhor tem um salário aproximadamente de R$10.000, que não necessitaria desses R$300, o pivô da crise, conforme o entendimento da diretoria do Mocovi. Bom, Fábio, em primeiro lugar, assim, gostaria de dizer o seguinte: nunca pedi auxílio aluguel. Muito embora, como eu já disse em outras entrevistas anteriores, o compromisso da cidade é pagar o auxílio aluguel para qualquer policial nesta cidade, independente do posto e da graduação, certo? Nós, oficiais, não ganhamos auxílio aluguel. O tenente Josué, que há cerca de 2 anos ganhava auxílio aluguel e que, né, no dia 5 deste mês, abruptamente, sem ser avisado, sem nada, foi cortado. Me parece que cortar as coisas, né, tem sido um procedimento comum do presidente, né, de cortar e não avisar, porque o tenente esperava, e o tenente ele precisa, porque embora ele seja tenente, na nossa estrutura legal ele não é considerado oficial, ele é considerado servidor de nível médio, justamente pela condição funcional dele. Quero esclarecer também que teve uma época, que foi quando o delegado Tonetti esteve aqui. O delegado Tonetti, ele até manifestou numa certa oportunidade, numa reunião, que ele estaria procurando outra cidade para trabalhar em razão de ter imóvel próprio para delegado em outra cidade, e coisa que Farroupilha não oferecia. Então, naquela oportunidade, eu não sabia disso, fiquei sabendo depois, porque o presidente, que era ele mesmo, lá no ano 2006, 2005, era o presidente Silvio, resolveram dar uma ajuda de aluguel ao delegado. E eles também resolveram me dar essa ajuda de aluguel, né? Que na verdade não era ajuda de aluguel porque eu nunca morei aqui. Então eles me deram uma ajuda, digamos assim, uma ajuda de custo para custear o meu combustível, que eu ia e voltava todos os dias. A Farroupilha tinha a questão de pedágio. Eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite, inclusive finais de semana. Então eles reconheceram esse esforço do comandante. Então, assim, na verdade, esse recurso era gasto com esta finalidade, inclusive com outras despesas aqui dentro do quartel, inclusive para compra de material de higiene. Inclusive, nós utilizávamos esse recurso, inclusive, para fazer outras doações, para a MAFA, para a PAI, né? Justamente porque eu não precisava. E quanto ao fato de ganhar R$10.000, eu apresento neste momento, né, para toda a sociedade farroupilha, todos que puderem ver, né, que trata-se de mais um absurdo, né, dito pelo presidente, né, uma vez que o meu salário está ali na minha folha de pagamento, eu não ganho mais do que R$6.400 por mês. Esse é o salário que eu ganho. Eu não tenho vergonha do que eu ganho. Eu acho que quem tinha que ter vergonha é
as pessoas que me pagam isso, né? Para ter a responsabilidade por 7 municípios, né? Para tratar aí com 7, 8 presidentes de Mocovi, com 7, 8 juízes, com 7, 8 prefeitos, né? Então, assim, ó, com mais de 180 brigadianos, com 180 problemas. Então, eu acho que a minha responsabilidade para o que eu ganho, realmente, ela é significativa. Então, esse auxílio que ele fala, e foi cortado ainda desde o ano passado, quando eu saí. E esse assunto nunca esteve em discussão, e foi oferecido pelo Mocovi. Tanto é que eu deixei claro naquela oportunidade que eu não precisaria disso. Mesmo assim, eles insistiram que eu recebesse, nem que seja para custear outras despesas aqui do próprio batalhão. E foi o que a gente fez, na época.